Irmãos, me veio a palavra que trata da amizade com o Senhor Jesus e com Deus, escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, ou melhor, dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, descreve 50. Disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Até aqui somente. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus fez essa comparação e também ele depois, a partir do versículo 19, ele fez uma outra, que tem o mesmo fundamento desta primeira, quando ele fala então nesta parábola segunda, do rico e do Lázaro, que quando ele fala desta parábola do rico e do Lázaro, ele demonstra claramente a diferença daquele que procura ser amigo de Deus e daquele que não tem essa intenção, mas é amigo daquilo que é da terra. O Senhor Jesus fez esta comparação, irmãos, que dá a impressão que é uma situação de injustiça. Mas não há injustiça nisso não, irmãos, porque a finalidade que o Senhor diz, ou quer induzir aos discípulos, era quando ele encerra esta parábola, dizendo que nenhum servo pode servir 2 senhores.
Ou serve um e despreza o outro, ou serve o outro e despreza esse um. Por quê? Não é possível servir a Deus e a Mamon. Riqueza, Mamon quer dizer riquezas, as coisas desta vida terrena. Então ele fez essa comparação deste mordomo, que era senhor da casa, que tudo estava debaixo das suas ordens, tinha ali o que ele queria fazer, a autoridade para agir segundo o que ele bem entendesse. Acontece que ele deixou de ser fiel àquele senhor, e esta infidelidade chegou ao seu senhor. E ele teve conhecimento que haveria de prestar contas da sua infidelidade ou da sua mordomia. E ele prudentemente pensou consigo, mas se ele vier aqui e me pedir conta, ele vai me demitir, e por justa causa, porque eu tenho dissipado os seus bens, não tenho agido conforme o que eu deveria agir. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou procurar arrumar amigos por aí, porque se eu perder aqui, eu não tenho para onde ir. Tenho vergonha de pedir esmola, fazer buraco aí nas ruas, eu também não aguento, não fui preparado para isso. Então eu vou precisar de amizades. Então ele pensou, vou fazer o seguinte, eu vou perdoar dívida de pessoas que devem ao meu senhor, vou pegar esse crédito e vou reduzir, fazendo um benefício a esses devedores. E com isso eles vão ficar devendo favores para mim. E assim ele fez. Nesta comparação, perdoou um que devia uma grande parte de trigo, deixou ali pela metade. O outro devia azeite, ele deu um desconto grande para ele. E, de certa forma, ganhou aquelas pessoas, porque ficaram devendo favor e obrigação a ele. Isto é que o Senhor contou. Então, nesta parábola, o Senhor disse que quando o dono veio para pedir contas para ele, e viu que ele tinha agido dessa maneira, e o Senhor achou uma atitude louvável, não pelo direito, pela justiça, mas louvável pela prudência dele. Ele foi prudente. Ele pensou, se eu não pensar por mim, quem é que vai pensar por mim? Então eu tenho que achar um jeito de garantir depois daqui o que eu vou fazer na vida. E só posso ter uma vida digna se eu tiver amigos. Então ele usou os bens ali injustamente para ganhar amigos. E este foi o fundamento que o Senhor Jesus usou então, porque ele tendo esta atitude pela injustiça, ele conseguiu então granjear amizades para garantir o futuro. Ele diz então que aquele senhor louvou aquele injusto mordomo por haver procedido prudentemente. E aqui o Senhor Jesus diz então, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quem falou isso foi o Senhor. Aqui já não é parábola, aqui é realidade. Que os filhos deste mundo, eles são muito mais prudentes do que o filho da luz. Aqui o Senhor não está distinguindo pessoas, mas a própria pessoa, como um ser humano, filho da natureza humana, a pessoa é prudente por natureza, cuida-se quando sabe que existe um problema na frente, um risco, um perigo, a pessoa se prevê, se cuida porque tem prudência, estuda porque tem prudência, quer aprender alguma coisa. Não é assim? Procura guardar dinheiro no banco porque tem temor que alguém lhe roube e lá está seguro. Procura fazer investimento para garantir o futuro porque é prudente. E assim por diante, até com as crianças. Manda a criancinha tão cedo para a escola por causa da prudência, porque quer que a criança tenha um futuro. Então a criança precisa aprender, então sofre
mas é necessário aquilo, porque a prudência ensina. Então, os filhos deste mundo são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos da luz, irmãos, que o Senhor fala aqui, na nossa forma de entender por causa do sentido desta escritura, que era amizade com o Senhor ou inimizade. Os filhos deste mundo não são as pessoas outras, é aquilo que está dentro de nós, o nosso ser. Nós somos prudentes com a nossa vida terrena, mas com aquilo que está dentro de nós, que são os filhos da luz, que agora, iluminados pela palavra, esta vida que está dentro de nós, isto é o filho da luz. Então nós temos mais prudência com esta vida terrena do que com a vida espiritual. Temos muito mais cuidados com aquilo que os nossos olhos veem e as nossas mãos apalpam, do que aquilo que os olhos não veem, mas o coração sente. Aquilo a gente não se preocupa muito. Tanto é, por exemplo, congregar e ouvir a palavra. Quando as congregações estão abertas, a gente congrega, ou a maioria congrega, mas tem aqueles que não. Por quê? Porque tem coisas mais importantes para fazer. Então, a prudência do ser humano, dos filhos deste mundo, leva a pessoa a cuidar daquilo que os olhos veem, daquilo que ele sente, daquilo que ele sabe. Mas daquilo que está dentro de si, não há muito cuidado. Tanto é que o Senhor Deus criou um sistema que é para reconstituir a amizade, que não é amizade física, é amizade daquilo que está dentro de nós com Deus. Nós não criamos um meio de reconstituir a amizade com Deus, mas Ele criou um meio de fazer a amizade voltar e estar conosco. Os irmãos vejam o que Paulo escreve aos Coríntios com respeito ao Senhor Jesus. Ele diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. O que quer dizer com isso? Não era o homem buscando a Deus para reconciliar-se com Ele, arrependido dos pecados. Era Deus em Cristo, na pessoa de Cristo, fazendo tudo aquilo para reconciliar, trazer amizade outra vez entre o homem e Deus, que não é o homem físico, é a vida do homem, o ser do homem. Voltar à amizade com Deus. Então, irmãos, de fato, a nossa prudência, ela é voltada para o visível e palpável, e menos voltada para as necessidades dos filhos da luz. Porque quantas vezes a nossa alma clama, como Davi escreve, que a sua alma, ela gemia com sede, como o servo que clamava pelas correntes das águas. Não era Davi, mas era a sua alma, aquele ser dentro dele, que clamava que não era água de um ribeirão, mas era a água da presença de Deus, da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então nós somos hoje, irmãos, carregamos dois seres conosco. A natureza humana, que eu estou vendo aqui, os irmãos estão me vendo, tudo que vemos aqui é natureza humana, um gordo, um magro, um escuro, um claro, um sem cabelo, outro com cabelo, um macho, outra que é fêmea. Isto é o ser da natureza humana. Mas aquilo que está dentro nós não vemos, só que cada um tem também aquele ser da natureza divina que está aí dentro, que não pode perder a amizade com Deus. Nós não podemos perder a amizade com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, não é? Com os colegas de trabalho, com as pessoas. É bom não ter inimigo, ter amizade com todo mundo, isso é uma qualidade, isso faz muito bem. Tão bom quando a pessoa só tem amigos, não é? E tem até cursos e estudos para a pessoa aprender a como fazer amigos e influenciar as pessoas benignamente. Isso tem treinamento para isso, mas materialmente. Agora não existe curso para fazer amizade com Deus.
Não existe cartilha para ensinar a voltar a ter amizade com Deus. Não existe jeito de fazer com que aquela diferença que ficou entre o Filho da luz e o Filho de Deus seja reconstituído. E quando é que há essa diferença? Quando há uma ofensa, quando há um problema, quando há uma dívida, quando há alguma coisa que trouxe um desgosto. Que nem marido e mulher. Vivem juntos, dormem às vezes até na mesma cama, assentam-se à mesma mesa, comem a mesma comida, mas não tem mais um sorriso, não tem mais conversa. Dois estranhos dentro de casa. Separaram? Não. São casados? São casados. São marido e mulher? São marido e mulher. Vivem bem? Não. Somos crentes? Somos. Batizados? Graças a Deus. Foram selados com o Espírito Santo? Fomos. Recebeu o dom de novas línguas? Recebi. Mas agora, e a amizade com o Senhor, como é que está? Conversa com Ele? Não. Ele conversa contigo? Não. Glória ao nome do Senhor. Esta amizade não pode acabar, irmãos, de maneira nenhuma. Então dizia o Senhor Jesus assim: granjeai, por isso eu vos digo, disse o Senhor. Por isso, por causa dessa história que eu contei, e daquilo que eu disse, que os filhos da natureza humana são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Por isso eu digo para vocês: granjai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas daí vos faltarem, eles, estes amigos, vos recebam nos tabernáculos eternos. Agora, esses amigos não são os amigos da terra, porque amigos da terra são amigos, são pessoas da natureza humana. O João é meu amigo, o Pedro é meu amigo, o Paulo é meu amigo, mas não é esse amigo, porque esse amigo ele não mora nos tabernáculos eternos. Ele está aqui, daqui a pouco ele morre e a terra vai levar ele embora. Então esse amigo é bom aqui, mas amigo para aquele ser que está aqui dentro, esse aqui não serve. Tem que ser aquele que está nos tabernáculos eternos para me receber lá. Que adianta eu ser amigo de todos os irmãos e perder amizade com ele. Então, quando as riquezas da injustiça me faltarem, acabarem, o que é isso? Qual é a riqueza da injustiça que o ser humano tem? A vida do corpo e a saúde. Irmãos, vê hoje o que a pessoa não faz para não ficar doente. E se fica doente, o que a pessoa faz para se livrar da doença? Se o maior milionário que tem, o médico disse: olha, daqui 3 meses esse tumor está devorando o teu fígado e você vai morrer. O que ele faz? Ele gasta toda a sua fortuna porque ele quer vida e quer saúde. Isso aí é a riqueza da injustiça. Mas como da injustiça? É da injustiça, irmãos, porque o homem, o ser humano, vive na injustiça. E nós somos injustos. Será que alguém acha que é justo? Porque se nós fôssemos justos, não precisávamos ser justificados pela palavra. Por que nós congregamos? Não é para que a palavra nos justifique? Por que a palavra precisa me justificar? Porque eu não estou totalmente justo. Bendito seja o Senhor. Então as riquezas que eu tenho hoje, materialmente eu não tenho quase nada. Minha casinha, um carrinho, graças a Deus. E uma família abençoada. Saúde e a vida. Qual é a riqueza minha? Desta vida injusta, terrena, desta carne que eu tenho? É a minha vida e um pouco de saúde que eu tenho aqui. Mas a hora que me faltar esta vida e esta saúde acabar, acabando a saúde, acaba a vida. Então eu quero ter uma amizade que não é lá no cemitério. Eu quero amizade nos tabernáculos eternos. Quem é o meu amigo que está lá hoje? Jesus, o Filho de Deus. Porque disse aos discípulos: já não vos chamarei mais de servo, mas vos tenho chamado de amigos. E o Senhor conservou isso tão bem,
que até na pior hora que aconteceu, quando chegaram, irmãos, que veio Judas Iscariotes com aquela turma para prender o Senhor Jesus ainda chamou, amigo, a que vieste? Ainda chamou o traidor de amigo. Santo é o Filho de Deus. E nesta noite, queridos irmãos, está aqui a palavra. Quem é amigo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, despreza as riquezas, despreza mamon. As coisas desta vida é desta vida. Eu amo ao Senhor e quero ser amigo de Deus, quero ser amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós somos amigos, irmãos, um amigo não humilha, não desfaz, não atropela o seu amigo, não, enfim, fala mal do seu amigo, porque é amigo e é sincero, não é? Quem é que tem coragem de falar mal do Senhor Jesus? Falar mal de Deus? O ímpio fala, não é? Falar mal da graça, falar mal da palavra. Tem gente que ouve a palavra, essa palavra aqui, olha, que está sendo pregada agora, os irmãos pensam que está sendo aceita no mundo. Tem muitos que ouvem e não aceitam. Mas bem-aventurado quem disser, Senhor, eu quero a tua amizade. E eu gostaria hoje de saber se foi reconstituída a minha amizade sincera contigo, porque eu te amo. Dá para declarar amor ao Senhor, irmãos? Bendito seja o Senhor. Seria tão bom que o povo de Deus, ouvindo a palavra agora, pudesse dizer, Senhor, eu quero ser teu amigo. Tu me aceitas como amigo, então me recebas agora como amigo. Irmãos, o que acontece quando há um encontro entre amigos? Ainda mais quando faz tempo que não vê. Agora não se pode abraçar, né? Mas quando podia, meu amigo, abraça, não é? Calorosamente. Por quê? Tanto tempo que a gente não se encontrava, quanta coisa que eu queria te contar. Eu também tenho muita coisa para te contar. Será que o Senhor não teria muita coisa para contar para alguém hoje? Que há muito tempo não tem mais encontro com seu amigo, porque tem crente, irmãos, que é tão amigo do Senhor, que ele anda, tem comunhão com Deus. Ele está viajando, dirigindo o seu veículo, de repente ele diz, glória a Deus, glória a Jesus, e a presença de Deus o toma, ele canta, ele manifesta, é amizade com o Senhor. O adversário olha e pensa, se eu pudesse, eu ia capotar esse carro, ia destruir o carro para acabar com ele. Esse é amigo daquele que hoje eu sou inimigo dele. Irmão, irmã, amigos do Senhor Jesus, Ele vos guardará até a eternidade. Irmãos, que bom seria nesta noite de domingo se houvesse um encontro de amigos aqui. Se o nosso amigo descesse aqui agora, com a sua glória, enchesse esta casa, e que agora pudesse haver reciprocidade também dos seus amigos, dizer, Senhor, eu não te digo que te amo, eu te digo que eu te adoro, aceita a minha amizade, o Senhor te recebe agora. Amigos meus, subam um pouco mais comigo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos desenvolver cada vez mais a nossa amizade com o Senhor, cantar louvores a Deus, ter um coração contrito para com o Senhor. Quando lembrar do Senhor com carinho. Senhor, eu sou cheio de defeitos e de imperfeições, mas eu te amo, Senhor. Será que tu me amas ainda? Vai fazendo essa prova de amor. É como marido e mulher que se amam. Quando o amor está estremecido, como já foi dito, moram na mesma casa, comem a mesma comida, assentam-se à mesma mesa, estão juntos, não tem diálogo mais, é um silêncio, a casa fica sombria, acende todas as luzes, mas ainda é escura, porque a amizade está estremecida. E hoje, irmãos, o Senhor voltou aqui com tanto carinho, chamando-nos de amigos.
Irmãs amigas do Senhor, irmãos amigos do Senhor, recebam agora, pela vossa comunhão e a vossa sinceridade para com Deus, a certeza de que a hora que a riqueza da injustiça acabar, essa vida for embora, os teus amigos estarão te esperando. Você vai descansar, porque tem que esperar a vez de encontrar, porque não vai ser um encontro único, somente a ti. Vai esperar que os amigos vão subir tudo de uma vez. Quando ele descer e houver aquele clamor nos céus, então os amigos, irmãos, a terra não vai segurar os amigos do Senhor. Que quadro maravilhoso! Subirão da terra os amigos de Jesus Cristo a encontrá-lo nos ares, e vamos estar com o Senhor. Quem perder essa condição vai reconciliar com Ele. Nunca, irmãos, o Senhor rejeitou alguém que se achegasse a Ele humildemente e pedisse perdão. E houve gente que pecou feio. Davi cometeu coisa horrível, mas ele foi humilde, foi. E o Senhor gostou tanto dele que disse: achei Davi conforme o meu coração. Bendito seja o Senhor. Que bom seria se o Senhor olhasse agora para essa multidão espalhada no universo da terra e disse: achei muita gente conforme o meu coração, todos meus amigos. Ó amigos de Deus, levantai as vossas cabeças agora e recebam pela pregação da palavra a certeza de que a hora que terminar esta injustiça desta vida terrena e o teu corpo for embora para a terra, a tua alma, o teu ser espiritual vai dormir na esperança da vida eterna. Deus seja louvado.